Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero explicar para vocês em detalhes o Queiroz Duto, porque há muitas informações dispersas, mas eu as concatenei num só roteiro. Então esse é o vídeo para você mandar para os seus amigos e familiares que ainda não têm a dimensão da sujeira e das suas consequências, porque é um efeito dominó avassalador, como a gente vai ver. Então acompanha comigo. Jair e Flávio Bolsonaro receberam, por meio da conta de suas respectivas mulheres, dinheiro depositado por Fabrício Queiroz, amigo de Jair há mais de 35 anos e então assessor de Flávio em seu gabinete na Alerj quando era deputado estadual. A conta de Michele Bolsonaro recebeu R$72 mil de Queiroz em 21 cheques e mais 17 mil da mulher dele, Márcia Aguiar, em 6 cheques, somando um total de R$89 mil, como revelou a Cruzoé. São 49 mil a mais do que os 40 mil que Jair Bolsonaro havia admitido em dezembro de 2018, após vir à tona o relatório do COAF no âmbito da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio. São 17 cheques a mais que os 10 então admitidos pelo atual presidente da República. A conta de Fernanda Antunes, mulher de Flávio, recebeu um depósito de R$25 mil efetuado por Queiroz em dinheiro vivo em 15 de agosto de 2011. Os advogados do casal alegaram que ela havia solicitado a Queiroz o depósito de um cheque de 25 mil da mãe dela, Leila Antunes, como se a função de assessor parlamentar incluísse a de depositante. Mas esse depósito em cheque é outro, de 23 de fevereiro de 2012, e do qual nem se tinha a confirmação de que fora feito pelo Queiroz, de fato. Eles não contavam com a identificação do depósito em espécie, revelado pela Cruzoé, ou seja, houve 2 depósitos de 25 mil. Eles acharam que, falando do cheque, iam neutralizar essa informação, esse fato, mas foram 2 e um foi do Queiroz em dinheiro vivo, R$25 mil. Para esse, não tinha aparecido a explicação. O Flávio Bolsonaro disse a promotores que não sabia desses R$25 mil em dinheiro vivo, depositados por Queiroz na conta da sua mulher Fernanda em 2011. Abro aspas para o Flávio. Não sei a origem do dinheiro, mas dá uma checada direitinho, que eu tenho quase certeza que não deve ter nada a ver com Queiroz. Queiroz nunca depositou dinheiro na conta da minha esposa, pelo que eu saiba. Fecho aspas. Depositou sim, como se descobriu pela quebra de sigilo de Fernanda Antunes. E tem mais. Dias depois desse depósito, Flávio pagou R$110.500 de entrada de um apartamento para casal. Então, ele mandou aquele não sei de nada, que é a velha alegação lulista, mas a própria cronologia dos fatos mostra aí que pode ter havido esse pagamento para que ele tivesse dinheiro para dar entrada num apartamento. E o MP do Rio mapeou de onde veio o restante desse dinheiro que serviu de entrada, segundo o Globo. Além dos 25 mil de Queiroz, a mulher de Flávio Bolsonaro recebeu 74.700 de resgate de aplicações em fundos e um novo depósito em espécie no dia 19, feito por uma pessoa cuja identidade ainda é mantida em sigilo. Em 4 dias, a conta ficou com crédito adicional de R$111.700, suficiente para pagar a entrada do apartamento, que era, repito, de R$110.500. Só a entrada, não é o apartamento todo, não. Anos antes, em 2008, no início do esquema da rachadinha em seu gabinete, segundo o MP do Rio, Flávio usou R$86.700 em dinheiro vivo na compra milionária de 12 salas comerciais, como ele teve de admitir em depoimento. Volto a dizer, esse não é o valor total dos imóveis que ele estava comprando nessa leva. Uma coisa é o apartamento, outra coisa são essas 12 salas comerciais. Esse é o valor em dinheiro vivo. R$86.700. O senador alegou que pegou esse valor emprestado com Jair Bolsonaro e um irmão, sem especificar qual, e também com Jorge Francisco, ex-chefe de gabinete de Jair na Câmara e pai do atual ministro Jorge Oliveira. Falei já há muito tempo do Jorge Francisco. O Flávio disse que depois foi pagando em espécie esses empréstimos, mas que, como era em família, não lembra exatamente como foi feito, se foi parcelado ou uma vez só. Pois é, mandou essa lá no depoimento. Jorge Francisco, que morreu em 2018, trabalhou no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro por 2 décadas e foi descrito por ele como um leal amigo de 20 anos. Vocês sabem o que
significa lealdade na nova língua bolsonarista, né? Procurem lá no meu Twitter. Já ex-aliados do atual presidente se referem a Francisco como Queiroz do Jair. Ele foi um dos principais financiadores das candidaturas da família. Sozinho, em 4 eleições entre 2004 e 2016, Francisco repassou ao todo R$ 48.500 para Jair e seus filhos Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, de acordo com registros do TSE, e a Cruzoé publicou isso recentemente. Há outros portais que haviam dado esse valor repassado pelo Jorge Francisco, mais alto ainda, ali acima de R$ 80.000, porque fizeram um cálculo de atualização de acordo com a inflação. Aqui a gente está pegando realmente o que está registrado lá. Em 2014, ele doou R$ 11.000 à campanha de Eduardo, também em dinheiro vivo, segundo a Cruzoé. Naquele ano, 2014, em que foi eleito na aba do puxador de voto Marco Feliciano, Eduardo Bolsonaro recebeu para concorrer a deputado federal um total de R$ 39.000 em espécie. A prática não se restringia a Francisco, como se vê. Tanto que entre 2002 e 2014, as campanhas de Jair Bolsonaro e seus filhos receberam oficialmente R$ 140.600 em dinheiro vivo a partir de doações eleitorais, a maioria feita pelo próprio Jair, o chamado patrocínio, e por Carlos Bolsonaro. O vereador Carluxo doou R$ 40.000 em dinheiro para as campanhas da família entre 2008 e 2014, além de 2 contribuições de R$ 10.000 à sua própria campanha em 2008 e 2012, o 02, Carluxo, repassou a Flávio R$ 10.000 em 2010 e mais R$ 10.000 a Eduardo em 2014. Curiosamente, Carluxo é investigado por empregar uma dupla sem registros de presença na Câmara Municipal do Rio. Já falei dessa dupla na minha coluna na Cruzoé. Márcio da Silva Gerbatim e Claudionor Gerbatim de Lima, os dois ligados a Fabrício Queiroz. Márcio é ex-marido da mulher de Queiroz e pai de sua enteada. Claudionor é sobrinho da mulher de Queiroz. O nome de Márcio passou do gabinete de Carlos na Câmara Carioca, e aqui a gente fala o nome porque a pessoa está sendo aí apontado como quem não estava lá. Mas o nome passou do gabinete do Carlos para o de Flávio na Alerj, depois de um período de 2 anos, entre abril de 2008 e abril de 2010. O de Claudionor fez o inverso, ou seja, passou do gabinete do Flávio na Alerj para o gabinete do Carluxo na Câmara Municipal do Rio, também chamada de Câmara dos Vereadores. Ambos são suspeitos de terem sido funcionários fantasmas do Carluxo, que é, por coincidência, o maior doador eleitoral entre os filhos de Jair. Flávio Bolsonaro também empregou Luísa Souza Paz, que depositou R$ 155.600 em espécie na conta de Fabrício Queiroz e só foi localizada nas cercanias da Alerj 3 vezes em quase 3 anos. Que vidão, hein? O pai de Luísa, que era amigo de Queiroz, pediu que ela reunisse extratos bancários para, atenção, abro aspas, combinar com o operador financeiro é como Queiroz é chamado. Repito, combinar com o operador financeiro uma versão falsa de que se trataria dos pagamentos de uma suposta dívida. Fecho aspas, aqui para o relato do MP, do Ministério Público, baseado em mensagens apreendidas. Então, repare que essa foi a mesma alegação de Jair Bolsonaro sobre aquela parte do dinheiro depositada por Queiroz na conta da atual primeira-dama Michele, aquela parte que se tinha conhecimento até a Cruzoé revelar a outra parte. Então, ou seja, o presidente quis fazer passar por verdadeira a alegação que, no caso de outra pessoa do mesmo esquema, foi combinada, revelando-se flagrantemente falsa. Não espanta que Jair Bolsonaro tenha se calado sobre os demais depósitos agora revelados. O Flávio Bolsonaro ainda empregou Raimunda Veras Magalhães, que, segundo o MP, não compareceu à Alerj enquanto exercia função pública. Quanta gente assim, né? Ela é mãe de Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, miliciano que foi morto na Bahia em fevereiro desse ano de 2020 e que havia sido homenageado por Flávio na Alerj e por Carlos na Câmara Municipal e que havia transferido mais de R$ 400.000 para contas de Queiroz. Essas transferências incluem, então está tudo somado aí, incluem os depósitos feitos em espécie
por Raimunda e pela ex-esposa de Adriano, Daniele Mendonça da Costa, então igualmente lotada no gabinete do 01. Portanto, a Raimunda, que é mãe do Adriano, e também a ex-esposa do Adriano estavam lá lotadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, repassando dinheiro para Fabrício Queiroz. Flávio contou ao MP que Adriano da Nóbrega foi seu instrutor de tiro dentro do BOPE e que Queiroz foi quem lhes apresentou. Adriano e Queiroz serviram juntos no mesmo batalhão, segundo Flávio, que não lembrou que batalhão era esse. Flávio e Jair Bolsonaro ainda empregaram na Alerj e na Câmara dos Deputados, nessa ordem, a filha do Queiroz, Natália, personal trainer que atendia celebridades, enquanto seu nome constava em cada um dos gabinetes. Entre 2011 e 2016, registrada no de Flávio, ela ganhou ao menos R$22 mil das academias Bodytech, North Fitness e Sport Solution. Entre junho e agosto de 2018, registrada no gabinete de Jair, Natália Queiroz recebeu do ator Bruno Gagliasso 3 depósitos de R$900. Nesses 6 anos, ela recebeu R$774 mil em salários pagos pela Assembleia do Rio. E desse valor, ao menos R$633 mil foram repassados para o seu pai, repito, Fabrício Queiroz. Reparem, ela ganhou lá, por esse cargo, R$774 mil e repassou ao pai R$633 mil. Eles vêm com aquela alegação de que são parentes, passa para o pai, chefe de família, administrar as contas. Olha, a Natália Queiroz não é uma criança de 8 anos, de 9, um adolescente de 14, de 15 anos, que passa essa quantidade toda, mais de 80% do salário, para o papai, sendo que ela está lá supostamente em Brasília e o papai no Rio de Janeiro. Então, quem é que acredita nisso? Que ela estava lá trabalhando o tempo todo e repassando a maior parte do seu salário, adulta já, para o pai administrar. Essas alegações realmente ficam muito inverossímeis e precisam ser devidamente escrutinadas pelos investigadores. Então, estamos falando de Fabrício Queiroz, o homem que centralizava repasses de assessores, fantasmas ou não, e depositava dinheiro na conta das mulheres de Jair e Flávio Bolsonaro. As investigações também apontam que Queiroz pagou 114 boletos para Flávio. As despesas da família do senador, atual senador, na época deputado estadual, pagas pelo então assessor, somam R$261.600, segundo o MP, e incluem plano de saúde e mensalidades escolares das filhas do 01. Então, tinha lá o Queiroz centralizando os repasses de mais de 10 assessores e pagando as despesas pessoais da família Bolsonaro, aí, principalmente do Flávio Bolsonaro, incluindo plano de saúde e mensalidades escolares das filhas. Flávio alegou que eram dele os R$6.900 que Queiroz depositou para pagar 2 mensalidades escolares em 2018, mas o MP mostrou que Flávio e Fernanda não fizeram nenhum saque, não é nem naquele dia, não é nem naquela semana, não é nem naquele mês, é nos 15 meses anteriores, não tinham feito saque nenhum. Abro aspas, de forma que não haveria lastro financeiro lícito de dinheiro em espécie para efetuar a operação bancária. Fecho aspas. Ou seja, o casal precisaria ter vivido 15 meses sem saques de dinheiro e ainda tem em casa, quem sabe no colchão, como a Dilma Rousseff, quase 7 mil em espécie para entregar a Queiroz, o office boy pago com dinheiro público. Quer dizer, haja crença para realmente acreditar nisso aí. Flávio ainda foi questionado por promotores sobre o pagamento de R$30 mil em dinheiro vivo feito ao empresário Davi, ou David, não sei como se pronuncia, Macedo Neto, durante a compra de um apartamento na Barra da Tijuca por R$2.550.000, R$2.550.000 em 2014. Portanto, desse valor aí, ele pagou R$30 mil em dinheiro vivo. O filho do presidente da República afirmou que o pagamento foi feito para quitar a aquisição de alguns móveis do apartamento. Eu tinha uma coisinha guardada em casa, preferi fazer desse jeito, respondeu o Flávio Bolsonaro. Uma coisinha, 30 mil? Questionou
o promotor Luiz Fernando Ferreira Gomes. Pois é, a soma de todas as coisinhas movimentadas pela família Bolsonaro a partir dos esquemas de gabinetes, aparentemente, é maior que essa parte identificada em depósitos e boletos. O grosso pode ter sido lavado em transações imobiliárias e na loja de chocolate de Flávio, a franquia lá da Copenhague. De acordo com as investigações, a loja foi usada por ele para lavar mais de R$ 1.600.000 em dinheiro vivo, obtidos a partir de devoluções dos salários dos servidores, fantasmas ou não, de seu gabinete. Quando foi questionado sobre a grande circulação de dinheiro vivo em suas contas, Flávio Bolsonaro explicou que uma das razões seria justamente sua loja de chocolates. É um comércio, se a pessoa chega com dinheiro para comprar, não vou aceitar? Perguntou Flávio Bolsonaro. É uma alegação que qualquer lavador de dinheiro poderia dar. Se fosse o dono de um cassino, como na série Ozark, que eu já indiquei na minha coluna também poderia dizer, se a pessoa chega com dinheiro para jogar, não vou aceitar? Ora, o problema, obviamente, não é o comprador, nem o jogador que sejam clientes de fato, é o dinheiro vivo, usado por cúmplices ou pelo próprio dono do estabelecimento, com fins de lavagem e disfarçado como despesas da clientela real. A investigação mostra que o fluxo e a proporção de dinheiro vivo foge absolutamente aos padrões daquele tipo de loja. As vendas da Páscoa, para citar apenas um caso emblemático, não influenciaram no valor dos depósitos em espécie e as quantias chegaram a ser maiores em outros meses do que nesse período de pico de vendas do segmento. E Flávio ainda quer legalizar os cassinos no Brasil. Escrevi um artigo sobre isso também, falando desse caso e da série Ozark, fazendo uma comparação lá em cruzoé.com.br/Felipe. Já as transações imobiliárias da família Bolsonaro em dinheiro vivo vêm desde o milênio passado. Primeira mulher de Jair e mãe de Carlos Flávio e Eduardo, esse trio rachada mole, né? Rogéria comprou em 22 de janeiro de 1996, segundo o Globo, um apartamento no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio, por R$ 95.000, equivalente hoje a R$ 621.500, esse sim, valor atualizado pela inflação. Aqui a gente dá os dois. A escritura pública registrou que o pagamento ocorreu em espécie e foi integralmente recebido no ato de produção do documento de venda. Então, estamos falando aqui de dinheiro vivo, R$ 95.000 naquela época. Na ocasião da aquisição, ela era casada em regime de comunhão parcial de bens com o então deputado federal e agora presidente Jair Bolsonaro. O casal se separou entre 1997 e 1998. Então, esse é o quadro geral. E olha que eu nem falei dos cargos em Brasília de Flávio e Eduardo, respectivamente aos 19 e 18 anos, enquanto faziam faculdade no Rio, porque isso também já foi tema de outros vídeos e artigos. Como se não bastassem os silêncios e as alegações toscas da família Bolsonaro sobre esses aparentes esquemas de funcionários fantasmas e desvio de dinheiro público em seus gabinetes, os estelionatos eleitorais do presidente no governo só fizeram reforçar a impressão de culpa e do medo da cadeia. Além de transferir o COAF para o Banco Central, de sancionar a criação da figura do juiz de garantias, que divide praticamente a primeira instância em duas, gerando a quinta instância no Brasil, e as restrições às prisões preventivas e às delações premiadas, de omitir-se na defesa da prisão em segunda instância e do fim do foro privilegiado, que nesse momento blinda Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro ainda interferiu na Polícia Federal, talvez aí a única a ser privatizada no seu governo, com as trocas do diretor-geral e do superintendente no Rio. E escolheu como Procurador-Geral da República, PGR, o Augusto Aras, um detrator da Lava Jato, ligado a petistas, que agora ataca a Força-Tarefa na TV-PT, a TV do partido do Lula, e recorre ao STF para poder devassá-la, atropelando a independência funcional no MPF, Ministério Público Federal. O presidente, porém, tenta compensar a perda de apoio entre defensores do combate à corrupção com aquele aumento de popularidade entre beneficiários do auxílio emergencial e do Bolsa Família, que ele pretende unir no programa Renda Brasil, apossando-se do crédito pelo assistencialismo antes atrelado ao PT. Isso eu tenho feito essa análise aqui há meses, principalmente ali em abril, em primeira mão para vocês. Nem que para isso o Bolsonaro precise criar uma nova versão de um velho imposto, como a CPMF.
e nem que para garantir o apoio do Centrão, aquele bloco parlamentar de investigados, réus e condenados, que se sente muito à vontade quando vem à tona esses esquemas bolsonaristas, para garantir também o apoio de servidores, ele, Bolsonaro, enterre o liberalismo econômico, segurando privatizações e reforma administrativa, o que já levou aos pedidos de demissão de Salim Matar e Paulo Webel, secretários de Paulo Guedes. Imagina esse pessoal do Centrão que está doido para mamar nas tetas públicas, para ter ali uma mamata estatal, uma boquinha num órgão público, numa estatal, está interessado em privatizar, ou seja, entregar para a iniciativa privada a sua própria fonte de recursos eleitoreiros, né? Para não dizer os outros que resultaram em esquemas trazidos à tona por forças-tarefas como a Lava Jato nos últimos anos, na história recente do Brasil. Ou seja, o populismo bolsonarista não é liberal, nem conservador, nem combatente da corrupção. É só estelionatário eleitoral mesmo, embora as investigações indiquem que a palavra eleitoral pode ser dispensável nessa expressão. Enquanto a militância do PT nega até hoje os crimes cometidos pelos petistas, parte da militância virtual bolsonarista, não conseguindo explicar os fatos que nem a família Bolsonaro consegue, já tenta emplacar uma espécie de inocência relativa, segundo a qual, se o petismo roubou mais, o bolsonarismo deve ser inocentado. Isso apareceram vários comentários assim no nosso próprio canal, feito por esses bolsonaristas que acham que porque quem ficou 14 anos no poder roubou mais, aquelas pessoas cujos esquemas estão aparecendo por aí devem ser inocentadas, como se tudo que estivesse sendo feito por esse tipo de gente não pudesse gerar esquemas também ainda maiores do que esses que já estão vindo à tona. É como se o país tivesse de ficar eternamente preso na última disputa eleitoral, como querem petistas e bolsonaristas, em vez de zelar pela transparência e pela moralidade pública, blindando os pagadores de impostos, não os criminosos, da roubalheira de esquerda e direita nas brechas do Estado brasileiro. Não basta pedir desculpas, como já sugerem os passadores de pano oficiais. Quem tiver cometido crimes tem de ser preso a despeito da posição que ocupa, porque a impunidade fomenta a criminalidade e, mais cedo ou mais tarde, criminosos impunes e blindados voltam a saquear os cofres públicos com seus comparsas ou entregar os cofres públicos a eles. Então, era isso que eu queria explicar aqui para vocês, o efeito dominó da rachadinha, o efeito dominó disso ter vindo à tona tem sido absolutamente avassalador. E é claro que ele se soma com outros vícios do bolsonarismo, com esse reacionarismo hostil, com esse culto à personalidade, com esse investimento no embate de facções. Tudo isso a gente tem visto e o resultado está aí em todo esse desgaste e em toda essa preparação para uma possível reestruturação dos esquemas, porque quando você blinda a classe política e ainda coloca obstáculos para os investigadores e para os juízes, é possível que volte a haver a corrupção sem que ela seja descoberta, o que é mais grave ainda. Então, já falei há muito tempo e tenho que voltar a repetir sempre. Sem moralidade, o resto se corrói. Tem uma turma que ergue bandeiras econômicas exclusivamente, com um racionalismo absolutamente ingênuo, quando não cúmplice, como se as posições políticas, o oportunismo político pudesse sempre ser explicado por uma soma, por uma multiplicação, por algo que os economistas possam traduzir em números, né? E essas pessoas não avaliam a natureza daquelas pessoas que estão no poder de acordo com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas fizeram no passado e com aquilo que elas estão fazendo, abrindo frente para acontecimentos iguais ou piores no futuro. Então, aqui, a gente zela pela moralidade pública e vai continuar zelando. Você pode assinar
Cruzoé e o Antagonista Mais, ver lá todos os combos de assinatura e ficar sabendo tudo em primeira mão e também refletindo com as nossas análises. Basta entrar em cruzoé.com, cruzoé.com.br, claro, você encontra lá as assinaturas, mas tem o link também para isso exclusivamente, que é o antagonista.com/exclusivo. Os nossos vídeos, sempre que você vir o QR Code, você pode mirar também o seu celular, que ele vai te levar a essas páginas. Eu sou Felipe Moura Brasil, um grande abraço e até a próxima.